Obrigada. Estou um pouco nervosa, eu não sou tão... nem sei como começar aqui com esse grupo de palestrantes. Eu sou a Soraya, como ela já falou. Quando eu ouvi hoje o coral cantando, me veio muito um flashback. Eu fui ex-aluna, Valda, e cantei exatamente essa música, a Roda Viva, no meu 12º ano. Então, eu vou começar um pouco diferente a palestra, porque me veio esse sentimento de quando eu era jovem, de quando eu tivesse aqui, 20 anos depois, eu me formei no ano de 2000, eu sempre pensava que eu ia ter mudado o mundo, né? Que, nossa, eu vou sair da escola e aí é a minha vez. E ouvindo tudo isso que está acontecendo, eu imagino agora a posição do jovem agora. Com tudo isso que a gente está contando, o que eu vou fazer quando eu puder atuar no mundo. Eu me formei e fugi do Brasil. Não queria prestar vestibular, o que foi uma desgraça para minha família. Não fui ser médica, nem advogada, não prestei ENEM, nem FUVEST. E fui me achar no mundo. E passei 10 anos fora, então eu fui me achar e levei meu marido junto. Não casei, mas levei ele junto. Então a gente estudou junto e eu carreguei eles nas costas até hoje. Agora ele está cuidando das nossas 2 filhas. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, foi porque minha mãe tinha fundado a APSCOR há 10 anos atrás. Então, quando eu me formei, em 2000, ela fundou. E eu fui embora. E, ao longo dos anos, ela foi descrevendo o que estava acontecendo e como ela estava desenvolvendo essa indústria. E aí, eu e meu marido decidimos de que essa vida de Campiu a gente ia deixar um pouco de lado, fazer um pouco uma pausa disso, depois de 10 anos de trabalho. E que a gente ia cair nesse mundo de gestão empresarial, indústria, São Paulo, de novo. O que eu nunca imaginei que eu iria entrar. Então, eu nunca imaginei que eu ia voltar e ia sentar atrás de um computador e trabalhar como empresária. E, quando isso aconteceu, foi muito claro na sociedade, com a minha mãe, de que a gente não ia administrar a empresa de uma forma comum. A gente queria levar ela para um outro lado. Então, que a gente ainda não sabia direito como ia ser, mas que não ia trabalhar 12 horas, produzir qualquer produto, fazer qualquer coisa. Para a gente, então, foi importante 3 coisas. A gente ia, em primeiro lugar, prestar atenção na saúde da família. Então, em primeiro lugar, não vinha a empresa, vinha a família. Então, de que as nossas horas não seriam dedicadas a gerar dinheiro, mas as nossas horas iam ser dedicadas a gerar saúde. Então, um equilíbrio em sobrevivência e em família, né? O segundo ponto era o que a gente ia produzir. Então, a gente pegou bem a fundo o que minha mãe achou necessário. Minha mãe foi mãe de 4 filhos em escola Waldorf, vinha essa escassez de produtos a serem, assim, conscientes, a serem utilizados dentro das escolas brasileiras. E todo mundo trazia na mala. E não tinha o que utilizar aqui. Então, ela começou a desenvolver a formulação para isso. Então, a gente focou no o que a gente ia trazer para o mundo. E o outro ponto, o último, foi como a gente ia trazer isso, né? Se a gente ia trazer de qualquer jeito, o mais barato, tem cera, tem pigmento na China, vamos trazer a mão de obra chinesa, a mão de obra sei lá de onde é mais barato, vamos produzir as coisas lá fora, trazer para o Brasil. Então, foi uma questão bem ética e moral que entrou dentro das nossas vidas. E eu e meu marido, a gente nunca tinha se deparado com uma coisa dessas, né? A gente trabalhou com pessoas com deficiência, mundo social, todo mundo comia orgânico, e caímos nesse mundo assim bem paulista. Além de gerenciar, administrar dessa forma um pouco mais diferente,
de que a gente ia fazer projetos em que a gente beneficiasse também o meio ambiente, a sociedade e o ser humano. E daí veio a ideia de fazer projetos. Então, assim que eu e meu marido voltamos para o Brasil em 2011, e passamos 5 anos focados em como administrar uma empresa, porque a gente não entendia nada sobre isso. E depois a gente começou a focar em como a gente ia levar a Piscor para um lado em que não fosse só vendas e dinheiro, né? Então, a gente desenvolveu essa ideia de fazer projetos. E um deles, de que a gente tinha que devolver ao meio ambiente o que a gente retirasse. Então, um dos tópicos sempre foi a questão das abelhas, né? Desde que a gente saiu do Brasil no ano de 2000, já era questão na Europa, a questão das abelhas. A gente já fez muitos trabalhos lá em relação a isso. Então, quando a gente voltou para cá, era uma questão muito grande e muito difícil, porque a gente tinha que comprar a cera. E o comprar a cera, que no Brasil você tem que falar com... Você não consegue comprar diretamente de apicultores, você tem que educar as pessoas de que como realmente isso tem que ser tratado. Tem muita gente que não sabe ou não quer saber, né, de como comercializar isso, né. Então, nós chegamos aqui, resolvemos olhar para essa questão e desenvolver um projeto. Sem querer, querendo, caiu nas nossas mãos o vídeo da comemoração de 100 anos da pedagogia Waldorf. Não sei se todo mundo viu esses vídeos e entrou no site deles. A primeira coisa que aparece é o projeto das abelhas, além de todos os outros projetos que vêm se desenvolvendo no mundo inteiro. Então, eu liguei para a Alemanha e falei, a Piscor quer fazer parte desse projeto, como que a gente faz? E eles falaram, vocês têm que entrar em contato com a Federação no Brasil. Eu entrei em contato com a Federação no Brasil e perguntei, o que eu faço? Aí eles falaram, faz o que você quiser. Porque não tem nada ainda sendo feito. Isso foi em 2017. E aí foi que a gente começou a desenvolver. Ficamos 1 ano trabalhando em que formato, como fazer. Daí esse projeto ficou um pouco em silêncio em 2018, em que eu entrei em contato bastante com o professor Peter, que é formador de professores em Jaguariúna. No final do ano de 2018, a escola Waldorf Ecoar entrou em contato com a gente. Foi uma luz, assim, porque a gente estava com o projeto no papel, mas não conseguia tirar ele do papel. E aí, a professora Carolina, que começou a desenvolver um projeto na escola Ecoara, junto com o Ricardo, e a gente agarrou a oportunidade de, então, eles queriam que nós ajudássemos ele, e no final das contas, eles que ajudaram mais a gente. Porque eu falei, se vocês vão instalar alguma coisa, vocês estão fazendo já alguma coisa, o intuito da Piscor é filmar isso. Porque a gente, então, aí expliquei o projeto para eles, o formato que a gente achou, que foi um formato bem simples, mas que a gente procura transformar todas essas ideias, tudo isso que a gente falou aqui hoje, em ações. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer é atingir o mais rápido e o maior número de escolas nesse ano que está todo mundo nesse burburinho de Waldorf 100, polinização, abelhas e tudo, que a gente atingisse esse número grande de escolas o mais rápido possível. Então, a gente fez um vídeo, né, então, para meio desmistificar a ideia de que é difícil ter abelhas e que tem que fazer isca, então, de que, na realidade, com informação, então, com a busca de informação e um planejamento simples, você consegue ter abelhas já na sua escola. Então, essa parte prática que todo mundo agora está tão alvoroçado em fazer, é fácil, mas tem que ter um planejamento e um caminho certo. Não é, agora eu vou comprar uma caixa aqui e agora eu tenho. Então, a ideia aí era mostrar de que você precisa da ajuda de um meliponicultor, você precisa de a comunidade que se una e você cria ali um ambiente certo para a abelha e aí traz ela para ali. Então, o vídeo
foi a primeira parte do projeto da APSCOR, que a gente concretizou no primeiro semestre. E a segunda parte a gente lançou super correndo e com muito esforço essa cartilha. É uma cartilha para os professores e para os pais, em que eu agradeço muito o Ricardo, é um dos maiores apoiadores da cartilha, o Peter também, né, e os professores da Escola Ecoara. Nós nos juntamos e criamos simplesmente informações simples para que dentro da escola, no momento, tá, você consiga achar algumas dicas ali e consiga implementar isso dentro da sua escola. A APSCOR e as escolas têm que atuar juntos. Então, a gente não quer só fornecer ideias e dicas, a gente vai continuar compartilhando nas nossas mídias sociais dicas e mais referências e ações que vocês podem fazer dentro da sua escola e da sua casa. Mas a ideia também é que a escola agora entre em contato com a gente. Então, a escola lá do Piauí vai entrar em contato com a APSCOR e falar: eu estou fazendo um projeto aqui agora. E é assim. Então, ela vai contar o que ela está fazendo com as abelhas da região dela e as práticas que ela está fazendo na região dela. A APSCOR vai guardar essa informação. O pessoal lá de Ubatuba vai fazer a mesma coisa. Então, na região deles, com as abelhas deles, com os alunos deles, então, na cultura deles, no ambiente deles, eles vão entrar em contato e trazer isso para a gente. E a gente vai transformar isso num centro de informação, em que, ao longo de 2020, a gente vai reunir isso, e junto com formadores de professores, nós pretendemos transformar isso em uma apostila, para quando o professor fizer a formação no seminário ou na faculdade, ele tenha já essa informação prática e didática. Então, o intuito é esse. Então, é não deixar essa peteca cair, porque esse ano foi o centenário, e continuar a fazer ações como essas, né? Em 2020 a gente pretende continuar com isso, e aí em 2021 lançar a apostila. E fiquem atentos que tem mais projetos além das abelhas por nós. Tá? Então, vocês que conhecem outras escolas, por favor, compartilhem a ideia, e mesmo nas suas casas. Então, a gente tem também bastante pessoas que querem, nas suas casas, o pai, a mãe, a avó, querem também contribuir com isso. Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre agrotóxicos, sobre tudo isso, a gente pode fazer alguma coisa, e devemos, né? Então, acho que foi isso que mais me motivou, de que dentro da minha empresa, dentro da onde eu atuo, eu também posso transformar. Não preciso ficar esperando o governo transformar, o professor transformar, mas cada um consegue. Acho que foi, para mim, a maior resposta ao voltar para cá, para o Brasil, que me veio, de que cada um no seu ambiente, do seu jeito, consegue contribuir também para tudo isso que está acontecendo, não esperar só os outros fazerem. Eu acho que é isso.